Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Uma manhã maravilhosa a todos e sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 8 de novembro, e sou Steven Tutani. E olá, da sede da Voz de Deus em Jeffersonville, Indiana. Sou William McMasters. Bom dia, irmão William. Bem-vindo de volta. Obrigado, irmão Steven. Bom dia para você também. E sim, é ótimo estar de volta ao nosso posto de dever mais uma vez após as férias de outono. E o Senhor realmente nos abençoou com um tempo maravilhoso e um grande obrigado a cada um de vocês que nos mantiveram em suas orações. Amém. Bom, obrigado a todos por orarem por nós e estamos muito felizes por estar de volta ao nosso posto de dever, olhando para Jesus. Amém. E continuando com você, irmão Will. Conseguiu comprar algumas balas de canela enquanto esteve ausente? Pensei nelas quando ouvi o profeta falar sobre elas na fita. Ah, isso parece muito bom agora. Mas não, nossa família viajou. Mas que testemunho maravilhoso sobre o Sr. Shimp na fita da semana passada. Sabe, algo que realmente significa cada vez mais para mim cada vez que ouvimos uma fita é que, não importa onde se esteja, se em casa, na igreja, no carro, no avião, o Senhor proveu uma maneira da noiva se unir para ouvir a voz de Deus para o nosso dia. E estou muito feliz por fazer parte dos que ouvem as fitas. Amém. Eu também, meu amigo. Isso nunca foi possível ao longo da história e nós podemos ver isso. E gosto muito no início, quando o irmão Brana fala sobre levar as fitas às pessoas e como ele voltaria ao tabernáculo, pregaria e gravaria as fitas. E ele disse, e cito, isso daria às pessoas uma chance aos que fazem as fitas de fazer as fitas e levá-las conosco quando fôssemos. Eu fiquei como, uau! Chamou minha atenção que o próprio irmão Brana levava as fitas com ele e elas eram distribuídas nas reuniões enquanto eles viajavam, assim como as gravações A Voz de Deus faz hoje, e os vários rapazes que tocam as fitas ao redor do mundo. Louvado seja o Senhor! Era uma carga que ele tinha, uma obra que ele começou, e o Senhor está cuidando disso, para terminar a tarefa de levar essa mesma palavra para o mundo inteiro. Oh, amém. Gosto muito disso. Sei que dizemos isso muitas vezes, mas é verdade. Nunca tive tanta certeza do que estamos ouvindo, do que estamos vendo, do que cremos e de quem somos, como nunca antes na vida. E mal consigo conter isso, sabe? Sei quem está falando conosco cada vez que apertamos o play. Sim. Sei quem me diz todos os dias que sou sua noiva, que estou curado, que estou liberto, que sou parte dele, que sou a palavra feita carne em nosso dia. E não sei, sinto que poderia simplesmente saltar da minha cadeira agora, mas se não estamos ouvindo essas fitas, o que se está perdendo? Oh, perdendo muito, meu amigo. Amém. Também se perderá no futuro. Perderá na ceia das bodas. Porque esta mensagem e este mensageiro são o único programa provido por Deus de aprontar sua noiva predestinada. E nas últimas mensagens, ouve-se o irmão Brana, cada vez que ele traz uma mensagem, ele culmina em simplesmente nos mostrar que é Jesus Cristo revelando-se como o Filho do Homem através do ministério de Malaquias 4. Amém. No domingo passado, ele falou de ser Deus manifestando em carne humana, e ele disse, e cito, a palavra falada através dos lábios humanos, discernindo os pensamentos. E no sinal, ele estava nos dizendo como a mensagem da hora é o sinal, Raabe apertando o play em nossa igreja no lar. E a fita que ouvimos antes deste último domingo. Há um homem aqui que pode acender a luz. Não homem. Um homem que pode acender a luz. O mecânico-chefe, o desenhista da palavra, assim o chamou. Bem vestido no poder de sua ressurreição. Isso é que é uma carta de amor. E ele disse, ele sabe mais acerca daquilo que se necessita para o arrebatamento? Ou a sua denominação que ele nomeou a todas, nós sabemos. Amém. Uma pergunta que nos faz refletir, meu amigo. Sim, Senhor. E sabe o que é maravilhoso? Nós sabemos a resposta. Louvado seja Deus. Amém. Que sublime graça nos foi concedida por termos essa revelação. Nada que tenhamos feito ou pudéssemos fazer,
mas apenas sua sublime graça. E Deus nos permitiu simplesmente ver isso. E como o anjo disse ao irmão Brana, faça com que as pessoas creiam em você. E nós cremos. Amém. Nós cremos. E assim como aquelas palavras preciosas que a irmã Hattie disse, e nosso coração e alma ecoam. Isso não é nada além da verdade. Nada além da verdade. Sim, e porque cremos na palavra, nos mostra quem somos. Vemos e ouvimos Deus revelando-se em carne humana. E como diz a carta, as águias se reunindo. Reconhecemos que somente a noiva terá essa revelação, e assim nos tornamos destemidos. Não precisamos ficar nervosos, angustiados, frustrados, nos perguntarmos ou nos preocuparmos. Nós somos a noiva. Amém. E você ouviu aquela oração que ele fez por nós no final da fita? Ouvi. Temos testemunhos aqui por causa daquela oração. E sei que ao redor do mundo o Senhor fez coisas muito especiais por sua noiva, por meio daquela oração. Que oração de esteio de ancoragem. E porque sabemos quem está falando conosco, todas as enfermidades, todas as doenças, toda a incredulidade foram condenadas e expulsas. Ele disse, que o Espírito Santo honre o que eu disse. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Está tudo terminado, está feito. Está mesmo, com certeza. Tudo de que precisamos está nessas fitas. Sim, está mesmo. Bom, ao começarmos esta manhã, estamos nos regozijando com algumas notícias maravilhosas vindas da Nigéria. Estamos muito felizes em informar que todos os 7 irmãos do sul do país e o irmão do norte, que foram sequestrados, foram libertos em segurança e agora estão em casa com suas famílias. Os crentes se reuniram de toda a Nigéria para arrecadar o resgate exigido, e sabemos que muitos de vocês estavam orando e escrevendo para obter notícias dos nossos preciosos amigos. E agradecemos ao Senhor por sua poderosa mão de libertação. Pedimos que continuem orando por eles, mas queremos voltar ao Senhor e dizer: obrigado por responder às nossas orações. Amém. Louvado seja o Senhor. Sou muito grato pelo Senhor ter trazido todos de volta para casa em segurança e por ser um Deus que responde às orações. Que Deus poderoso nós servimos. Sim, Ele é. Também temos uma nova informação sobre os esforços de recuperação em andamento para o furacão Melissa, uma poderosa tempestade de categoria 5 que trouxe ventos destrutivos sustentados de 300 km por hora, nem consigo imaginar, com rajadas de mais de 320 km por hora e ondas gigantes de até 9 metros de altura. E a devastação tem sido severa. As tempestades causaram inundações e danos extensos em toda a Jamaica antes de se deslocarem para Cuba, onde causaram chuvas de até 50 centímetros e provocaram deslizamentos de terra. Há 3 igrejas e aproximadamente 160 crentes na Jamaica e 10 grupos com cerca de 200 crentes em Cuba. Quando tivermos mais informações, sem dúvida diremos a todos, mas o mais importante que podemos fazer agora é orar e pedir ao Senhor que proteja, fortaleça e proveja para seus filhos durante este momento difícil. Estamos agora indo para as regiões de Niari e Cuilu, no Congo-Brazzaville. Trata-se de aldeias remotas na selva, comunidades de mineração de ouro e estradas que mal podem ser chamadas de estradas. Nosso irmão Alphonse Kina, nosso representante nacional do Congo-Brazzaville, juntamente com o irmão Bebel e sua equipe, completaram uma missão de 8 dias, de 16 a 24 de setembro deste ano. O objetivo deles era chegar às famílias que estavam esperando há 2 anos para receberem seus tablets Agapo, e os números dizem muito. A equipe viajou mais de 1.200 quilômetros, ou seja, mais de 745 milhas, em algumas das estradas mais desafiadoras que se possa imaginar. Para se ter uma ideia das condições dessas estradas, logo no primeiro dia, as estradas estavam tão ruins que sacudiram tanto o para-choque
que ele acabou se soltando da caminhonete Nissan que eles estavam dirigindo. Eles tiveram que fazer um conserto temporário com um cabo apenas para garantir que pudessem continuar. Mais tarde, durante a viagem, a equipe se deparou com uma ponte que um Land Cruiser havia quebrado as tábuas de madeira bloqueando a passagem. Eles passaram cerca de 45 minutos orando, e enquanto ainda oravam, vários jovens das aldeias vizinhas chegaram para ajudar a desobstruir o caminho. Sendo um momento de angústia, o irmão Kina disse: "Oramos ao Senhor, o qual não falha em momentos de angústia. Amém." Uma coisa que realmente se destaca no relato do irmão Kina é quando ele menciona que ao chegar em Mongundo Nord, os irmãos e irmãs já estavam lá, esperando há 2 dias. A equipe havia se atrasado e não tinha como comunicar a nova hora de chegada. Os crentes simplesmente permaneceram lá, esperando fielmente pela chegada deles. Uau! E quando a equipe finalmente chegou às 6 da tarde, vendo a situação, começaram a distribuição imediatamente, e a resposta das pessoas foi incrível. Foram distribuídos 21 tablets nessa aldeia. Um ponto digno de nota é que, nesse local, não havia hotéis ou lugares para a equipe se hospedar. Seus irmãos passaram a noite em uma casa simples de tábuas pertencente a um dos crentes, mas relataram com alegria que tiveram uma noite de descanso muito agradável. Uau! Não consigo imaginar. Consegue imaginar? Ele disse que essas pessoas estavam esperando por seus tablets há 2 anos. Então, quando finalmente enviaram a data, tiveram que esperar 2 dias, sem mensagens de texto, sem telefonemas, sem saber se eles iriam conseguir. Eles ficaram lá, apenas esperando. Eu sei. E estou pensando que quando eles finalmente ouviram o motor do caminhão, ou o que fosse se aproximando, depois de 2 dias, deve ter sido um jubileu. Oh, que emoção. Dá para perceber pelo canto. É incrível. Bom, o Senhor sem dúvida recompensou a fé deles. Ele continua. A viagem continuou por outras aldeias. Em alguns lugares, a equipe chegou tarde da noite e ainda assim encontrou seus irmãos esperando especificamente para ter seus tablets atualizados. A fome espiritual era notável. Em todos os locais visitados, o irmão Kina falava às congregações porque a mensagem teve de ser gravada e armazenada para a noiva em todo o mundo. O irmão Kina lembrou-lhes que esses tablets são dados a famílias para as quais a mensagem é o absoluto. Ele lembrou-lhes as palavras do irmão Brana do Sinal, falando sobre como Raabe fez da sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Amém. A maior distribuição desta viagem foi em Mengo, na região de Cuilu, onde foram distribuídos 60 tablets. A equipe também chegou a Mbuluvuka, uma pequena vila de pescadores, onde 16 famílias receberam seus tablets Ágapo. Então, no caminho de volta para Brazzaville, eles pararam em Nkayi para substituir mais 2 tablets. Infelizmente, algumas igrejas eles nem conseguiram chegar. Havia 2 igrejas na parte baixa de Cuilu, onde as famílias estavam bem no meio da floresta trabalhando em seus campos e só puderam voltar dias depois que a equipe teve que partir. No total, 104 famílias adicionais agora têm os tablets Ágapo em suas casas. Isso significa que mais 104 famílias agora podem acessar a mensagem completa do irmão Brana em inglês, francês, Kikongo e Lingala a qualquer hora e em qualquer lugar. Louvado seja o Senhor! Além desses 104 tablets distribuídos, 9 tablets quebrados foram substituídos e 54 tablets foram atualizados. Vale a pena notar que os proprietários desses 54 tablets agora terão a capacidade de usar a funcionalidade ponto a ponto para levar as novas atualizações para aqueles que moram nas proximidades e não puderam participar da reunião. Em certos casos especiais, o irmão Kina também distribuiu cartões de memória contendo os sermões em áudio do irmão Brana, juntamente com pequenos aparelhos de tocar áudio. Um total de 7 desses aparelhos foram distribuídos. O irmão Kina tinha isto a dizer ao final do seu relato.
Como em todos os outros lugares, os irmãos e irmãs estão muito entusiasmados e muito pacientes, recebendo o seu alimento armazenado nos tablets Ágapo, as fitas que trazem a unidade da fé e a fé do arrebatamento. Amém. Gosto disso. Sem dúvida está trazendo a unidade da fé. Bom, obrigado, irmão Kina e sua equipe, pelo trabalho incrível que todos vocês estão fazendo ali. Vamos manter nosso precioso irmão, o irmão Bebel, e todos os obreiros do Congo Brazzaville em nossas orações, enquanto eles continuam esse trabalho vital para garantir que todas as famílias que creem na mensagem em seu país tenham acesso à mensagem ao alcance da ponta dos dedos. Hoje, temos um testemunho maravilhoso de uma irmã da Tanzânia. Às vezes, Deus responde às nossas orações de maneiras diferentes das que esperamos, mas Ele nunca falha conosco, independente da situação. Nossa irmã escreve: por muito tempo sofri de osteoartrite nos 2 joelhos e fui aconselhada a fazer uma cirurgia de substituição total do joelho. Eu estava com muito medo de fazer isso, então tentei ganhar tempo, na esperança de controlar minha condição com vários medicamentos. Eventualmente, cheguei a um ponto em que não podia mais evitar a cirurgia e decidi prosseguir com a operação no joelho direito. Depois de 1 ano, meu joelho esquerdo começou a enfraquecer e senti uma dor insuportável. Em janeiro de 2025, raios X e uma ressonância magnética indicaram que meu joelho esquerdo precisava de uma cirurgia urgente. Minha primeira cirurgia foi acompanhada de dores intensas, resultando em muitas noites sem dormir. Como resultado, me vi em um dilema. Deveria aceitar o conselho do médico ou recusar a cirurgia? Além disso, estava preocupada com o custo, o qual minha família não tinha condições de arcar. Entreguei-me a Deus, buscando sua vontade nessa questão. Depois de alguns dias, fui levada a ouvir a fita 53-0601, fazei tudo quanto ele vos disser. Antes de ouvir, orei dizendo: Senhor Jesus, vou ouvir a tua voz através do teu profeta, pois ele é a voz de Deus para nós. Por favor, não me ignores, ó Senhor, deixa a tua voz curar o meu joelho. Quando apertei o botão e comecei a ouvir, senti-me inspirada e agora estava pronta para aceitar a vontade de Deus. Agora, a Bíblia diz, quando Ele, o Espírito Santo, vier, Ele vos lembrará dessas coisas e vos mostrará as coisas que hão de vir, está certo? O Espírito Santo de Deus, isso deve fazer com que todos aqui saibam que Jesus Cristo está aqui esta noite. É verdade? Agora, irmã, que o Senhor a abençoe. Acredito que não precisará fazer a cirurgia, mas se precisar, que o Senhor a ajude e abençoe o médico que a operar. Venha aqui um momento para receber. Agora, como crente, eu só poderia lhe impor as mãos. A irmã está nervosa e abalada, é claro. Isso deixaria qualquer um nervoso, mas acho que não precisa ficar nervosa. Não acho que precisa. Um pouco mais adiante, o irmão Brana disse isto perto do final de sua oração. Ó Deus, com certeza rogo que a fé dela cresça e ela seja completamente curada. Ouve a oração do teu servo, em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Deus a abençoe, irmã. Quero ter notícias suas daqui a alguns dias para saber o que lhe aconteceu. Agora veja, não duvide de nada, apenas vá regozijando-se. Bom, para todos vocês, pessoas que ouvem as fitas, tenho certeza de que já conseguem imaginar o rumo que essa história vai tomar. Mas aqui está, ela diz: estou aqui agora para testemunhar o que aconteceu depois. Uma equipe de médicos dos Estados Unidos, em colaboração com o governo da Tanzânia, organizou-se para vir ao meu país como doadores para cirurgias de substituição do joelho no mesmo hospital onde eu estava agendada para fazer minha cirurgia. Eu era uma dentre muitos pacientes que estavam na lista para fazer essa cirurgia e ainda estava esperando a vontade de Deus em relação à minha cura e esperando que fosse sem cirurgia. O número de pacientes era grande
e os médicos locais começaram a reduzir a lista para acomodar menos cirurgias. Esse processo de seleção durou 4 dias, durante os quais 15 pacientes eram operados por dia. Eu estava com medo de fazer a cirurgia e esperava ser removida da lista. Minha mente continuava voltando ao que o profeta disse. Agora, irmã, que o Senhor a abençoe. Creio que a irmã não precisará fazer a cirurgia, mas se precisar, que o Senhor a ajude e abençoe o médico que operar. Todos os dias eu me consolava com suas palavras. Creio que a irmã não precisará fazer a cirurgia. No 3º dia recebi um telefonema pedindo que eu fosse ao hospital para dar entrada e me preparar para a cirurgia no dia seguinte. Foi nesse momento que me rendi completamente dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Obrigada por tua promessa de que me ajudarás nessa operação e abençoa o médico que vai me operar. Então fui ao hospital, dei entrada e fui a última paciente a ser operada. Ela continua. De acordo com o que o irmão Brana disse, Deus a abençoe, irmã. Quero ter notícias suas em alguns dias e saber o que aconteceu com a irmã. Agora veja, não duvide de forma alguma, apenas vá regozijando-se. Senti que era importante compartilhar minha experiência, então aqui está. A cirurgia foi bem sucedida. O milagre foi como a operação resultou em uma recuperação muito mais rápida em comparação com minha cirurgia anterior no joelho direito. Já se passaram 6 meses desde que fui operada. Comecei a andar sem nenhum apoio na 8ª semana e gradualmente fiquei mais estável ao andar a cada dia. Não estou mais tomando analgésicos e apenas continuo com os exercícios de fisioterapia. Outra parte do milagre é que a equipe de médicos cobriu todos os custos, incluindo medicamentos, acomodações e refeições. De fato, conforme o profeta orou por mim, o Senhor me ajudou e abençoou o médico que me operou. Agora creio que era a vontade de Deus que eu fosse curada por meio da cirurgia. Agradeço a Deus por provar sua palavra para mim por meio da sua voz. E espero que este testemunho encoraje outras pessoas. Louvado seja o Senhor. Uma irmã da Tanzânia. Louvado seja o Senhor. Esse é um testemunho maravilhoso. Gosto muito que ela tenha obtido todas as respostas através da fita. E o irmão Brana até orou pelo médico que a operaria. Sim, gosto muito disso. Aqui está ela curada. A cirurgia correu bem. O seu período de recuperação foi muito mais curto e podemos cantar juntos. Aleluia! Ele é um Deus que responde, louvado seja Deus. E por falar em um Deus que responde, por fim, neste episódio, temos a bênção de ouvir um testemunho muito especial e um que o próprio irmão Brana falou na fita do domingo passado, sobre um menininho cujo rosto foi destruído em um acidente de carro, mas que, após oração, foi milagrosamente curado. Bom, aquele menininho é o nosso irmão Nathan Blair, que muitos de vocês conhecem pelo trabalho que ele faz no acampamento Stillwaters. Nós o recebemos no podcast para o episódio da mesa redonda do Stillwaters no início deste ano. Ele não chegou a nos contar seu testemunho naquela ocasião, então o irmão Nathan gravou um breve testemunho em áudio sobre aquele incidente em 1963. E ele nos conta como Deus operou um milagre para ele por meio do profeta de Deus. Vocês vão gostar desse. Eu sou o irmão Nathan Blair. Quando eu tinha 9 anos, sofri um grave acidente de carro em Lake Charles, Louisiana. Lembro-me do carro derrapando e meu rosto batendo no painel de metal. Naquela época, os painéis não eram forrados. Mais tarde, descobrimos que meu rosto, na verdade, tinha amassado o metal. No hospital, o médico disse à minha mãe que meu cérebro estava como se alguém tivesse derrubado uma garrafa de vidro no chão de concreto e ela tivesse se estilhaçado. Não havia nada que os médicos pudessem fazer por mim. Meu pai estava fora da cidade e chegou ao hospital pouco tempo depois. Ele imediatamente tentou entrar em contato com o irmão Brana. Em 1963 não havia celulares nem telefones nos quartos do hospital em Louisiana. Ele encontrou um telefone público no porão do hospital. Demorou um pouco, mas meu pai conseguiu falar com o irmão Brana e pedir que ele orasse por mim.
Enquanto o irmão Branham orava, ele me viu bem. Antes mesmo que meu pai conseguisse voltar para o quarto do hospital, sentei-me na cama e disse à minha mãe que estava com vontade de comer frango frito. Fui curado completamente. Sou grato ao Pai Celestial por meu pai saber para quem ligar quando eu estava morrendo. E sou grato por estar aqui hoje e ter o privilégio de trabalhar na gravações A Voz de Deus para o irmão José. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Natan, por compartilhar esse testemunho conosco. O Senhor com certeza tinha planos maiores para o irmão no futuro e para trabalhar aqui no Still Waters. E que bênção o irmão tem sido para os campistas ao longo dos anos. Sim. Bom, com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los amanhã ao redor da mesa, nos banqueteando com sua palavra. E até a próxima. Que Deus abençoe a todos e Shalom. Shalom.